Queridos, nós estamos no mês de outubro, nos aproximando do dia 31, que é comumente comemorado o aniversário da Reforma Protestante, e me foi pedido para falar hoje sobre o lema, o tema Sola Escritura. E se você tem um tempo de igreja, você sabe que esse tema recorrentemente aparece ou nas aulas de escola dominical, ou nas pregações, porque é um tema que está no coração do povo de Deus, mas também na base, na construção da igreja. Isso aconteceu desde a época da Reforma Protestante, lá no século XVI. Martinho Lutero, uma figura conhecidíssima, quando ele foi se defender das acusações que foram feitas a ele fala, essa fala é famosa, ele vai dizer que a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Ele disse isso para mostrar e reafirmar que as 95 teses que ele cravou, ele concordava e estava disposto a dar a vida dele por isso. Mas veja, o argumento central de Martinho Lutero aqui não está na sua ignorância ou na sua incapacidade de mudar de opinião, mas está no seu pleno convencimento de que as opiniões deles estavam firmadas na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão importante porque ela é o centro da construção da igreja. Há um historiador famoso que chama Philip Schaff. Ele escreveu um livro gigantesco, na verdade são 8 livros, relatando a história da igreja. E no 7º deles, ele vai dizer, todo verdadeiro progresso da igreja, todo progresso na história da igreja é condicionado, depende de um motivo, que é o profundo estudo da Escritura. Enquanto os humanistas, aqueles que confiam nas capacidades humanas, voltam-se para os clássicos antigos e revivem o espírito do paganismo romano, uma forma de viver longe do Deus vivo, os reformadores voltaram-se às Sagradas Escrituras, nas línguas originais, e reviveram o espírito do cristianismo apostólico. Eles foram reavivados por um verdadeiro entusiasmo, tal qual não havia sido visto desde os dias de Paulo. O espírito da Reforma Protestante é exatamente esse espírito de avivamento, meus irmãos. Mas não um avivamento qualquer, baseado nas emoções ou opiniões humanas, nos ventos culturais ou na mutabilidade das coisas circunstanciais. Um avivamento pleno, ele sempre começa com as Escrituras. É por isso que Martinho Lutero vai dizer, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E a minha proposta nessa manhã é trabalhar esse tema com vocês dividido em 2 grandes partes. Na primeira parte eu vou explicar o que não é sola Escritura. Porque, veja bem, mais de 500 anos a igreja tem estudado esse tema. Algumas vezes mais, outras menos. E é natural, como é natural do ser humano, começar a suscitar ideias equivocadas do que é um conceito tão antigo assim. Então eu vou começar dizendo o que não é. Depois eu vou gastar a maior parte do meu tempo dizendo o que é. Em primeiro lugar, o que não significa sola Escritura? Sola Escritura não é a negação dos tipos de revelação. Nós temos basicamente dois tipos de revelação. Revelação natural e revelação especial. A revelação natural é as formas que Deus se revela através, por exemplo, da natureza. Os céus proclamam e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos 1 vai dizer que a humanidade se torna indesculpável por causa que Deus ele se faz conhecido através das coisas que ele criou. Então, há uma revelação natural de Deus. Há uma revelação também na consciência.
Também Romanos 1 vai dizer que Deus ele se revelou à consciência da humanidade, a ponto de, em Romanos 2, Paulo argumentar que há uma lei gravada no coração. Então, o ateísmo ele é tão grave que o ateísmo não é simplesmente a informação de que, eu não sabia que Deus existia. É a negação, porque está gravado no coração que Deus existe. O ateu é aquele que nega aquilo que sabe. É por isso que nós chamamos de cegueira espiritual. Você nega aquilo que enxerga. Então, mas tudo isso são formas de revelação natural. Essa revelação natural, ela diz que há um Deus, mas não especifica quem é esse Deus. Também não diz sobre o caráter desse Deus e fala da sua salvação. Porque ela simplesmente foi feita para mostrar que Deus existe. Nós temos também a revelação especial, meus irmãos. E a revelação especial é basicamente Deus revelando quem Ele é e a sua salvação. Então, revelação natural é a revelação que Deus existe. E isso acontece tanto na lei gravada no coração, quanto na natureza. E a revelação especial são os atos de Deus que Ele demonstrou ao se aproximar da humanidade para mostrar a sua salvação. E Ele fez isso de diversas maneiras ao longo da história. Através de teofania. Por exemplo, quando Moisés ele vê uma sarça ardendo sem consumir, e Deus falando com ele, é uma teofania. É Deus se demonstrando ali. Mas depois desse período, o período de teofania, ele terminou. Por exemplo, lá em Deuteronômio 34:10 está escrito: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. A teofania era um modo de revelação especial, provisório e direto. E o próprio livro de Deuteronômio diz que terminou. Algumas outras vezes aconteceu, mas predominantemente não acontecia mais. Depois disso veio o tempo da revelação através dos profetas. E a maior parte do Antigo Testamento é esse tipo de revelação. Deus utilizando profetas para mostrar qual que é a sua vontade para o seu povo e para a nação. A profecia, ou os profetas, é uma forma de revelação especial também provisória. E ela cessou, porque o próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 11 e 13 o seguinte: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O próprio Jesus estabeleceu que a profecia, como nós entendíamos no Antigo Testamento, durou até João. Porque de João, ele foi a dobradiça entre o tempo de profecia e o tempo do verbo encarnado, que é Jesus. É por isso que ele é considerado o maior. Porque ele é o último profeta que anunciou Jesus, porque todos os outros profetas, diretamente e indiretamente, falavam de Cristo. Só que João, ele falou com mais clareza. E depois veio Jesus. E Jesus, ele é o ápice da revelação. Hebreus 1 vai começar o seu livro dizendo: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Como? Teofania, profecia. Aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Versículo 3 vai dizer: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a revelação máxima de Deus. Paulo vai argumentar em Colossenses 2:9 da seguinte maneira: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, veja bem, até agora nós temos a seguinte informação, que há dois tipos de revelação. A revelação natural e revelação especial. A revelação natural diz que há um Deus,
A revelação especial diz quem é esse Deus e qual é o seu propósito. A revelação especial tem alguns modos: teofania, profecia e a revelação máxima, que é Jesus Cristo. A teofania e profecia são provisórias. A revelação máxima, na figura do Deus Filho, é eterna. O que eu quero mostrar para vocês é que há uma progressividade nessa revelação. Deus, ao longo da história, foi revelando mais de si mesmo e mais do seu propósito em salvar o seu povo. De uma maneira que, depois de Jesus, e até mesmo antes de Jesus, se fazia necessário registrar o que Deus havia revelado. E é por isso que a Escritura é importante, porque ela é um registro dos atos salvadores de Deus. Sola Escritura, então, não significa negar os tipos de revelação. E também não significa negar a transmissão oral. Porque até a Escritura, ela é importante, mas ela não chegou pronta. Não foi o céu que se abriu e uma mão desceu entregando o livro. Olha, dá uma lida nisso daí. Nada, não, meus irmãos. Houve um processo através do qual essa Escritura ela se formou. Muitas das coisas que foram escritas e registradas, elas já eram conhecidas através da tradição oral. Nossa sociedade não conhece muito bem isso, mas se você tem um pouco mais de 50 anos, você vai saber que muitas das coisas que você aprendeu na infância, o seu pai e a sua mãe aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles. E não apenas coisas práticas do dia a dia, mas histórias, conceitos, culturas e por aí vai. A tradição oral era uma tradição de transmitir o que Deus tinha feito no passado através contando as histórias de Deus. Por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, alguém sempre vai dizer assim, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse escritor bíblico está evocando a história do povo de Deus. Tradição oral. A sola Escritura não significa que não existia tradição oral. Depois, muitos escritores eles usaram a tradição oral para registrar a Bíblia. É o caso de Lucas. Lucas, no começo do seu evangelho, ele vai dizer que depois de acurada pesquisa, ele ouviu os relatos e resolveu escrever o evangelho e também o livro de Atos para um destinatário chamado Teófilo, um homem. Então, Lucas ele se baseia na tradição oral, no que ele ouvia e na pesquisa para poder escrever. E isso não nega a inspiração. Deus utilizou isso também ao longo da história para registrar as Escrituras. Então, o que eu quero dizer para vocês é que houve um processo que Deus usou para registrar infalivelmente a Bíblia. Porque a Bíblia é revelação de Deus, mas ela é um livro humano também. Nós temos na Bíblia duas naturezas, a natureza divina que inspirou e a natureza humana que Deus usou para registrar, de maneira que o que nós temos em mão é a palavra de Deus infalível, fiel e também um livro humano que eu e você conseguimos ler e entender. Sola Escritura é importante porque significa que somente a Bíblia tem a revelação necessária para a salvação pela graça. Sola Gratia. Somente a Bíblia é instrumento de Deus para produzir fé salvífica. Sola Fide. Somente a Bíblia é instrumento de Deus para produzir fé salvífica em Jesus Cristo, Solus Christus, e conduzir alguém a viver para a glória de Deus. Soli Deo Gloria. A Bíblia é importante porque a Escritura é a base de todas as 5 solas. Porque a Bíblia é Deus revelando quem é e o seu plano de salvação. É por isso que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Porque quando a gente prega a palavra, é Deus falando que Ele está salvando, apesar de quem nós somos. Então, recapitulando, sola Escritura não significa negar os tipos de revelação e também não significa negar a transmissão oral.
que aconteceu do Antigo Testamento e na época do Novo Testamento também. O que significa, então, sola Escritura? E essa segunda parte eu quero dividir ela em 3. Eu quero falar o que significa sola Escritura de maneira brevíssima na história. Depois eu quero gastar mais um tempo o que significa sola Escritura mostrando textos bíblicos. E eu quero gastar mais tempo no final aplicando o conceito de sola Escritura. Sabe por quê? Porque se um conceito é tão antigo assim, você pode achar assim, isso eu já sei. Ou normalmente nós até achamos interessante, nossa, sola Escritura, que importante, história da igreja, maravilha, glória a Deus. Mas você não entende a importância de aplicar esse conceito na sua vida, ou simplesmente não sabe como fazer isso. E eu quero gastar um tempo conduzindo vocês, pela graça, a esse ponto. Vamos começar então explicando que a sola Escritura um pouco mais detidamente na história. E é importante nós entendermos o que estava acontecendo no século XVI, para nós entendermos por que esse tema emergiu. Né? Porque o sola Escritura, ou somente as Escrituras, é um lema contra a tradição romana, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela afirmava e afirma até hoje que existe 3 tipos de autoridade. A Bíblia, sim, mas também a tradição e o magistério. Então, a Bíblia, a tradição e o magistério são colocados no mesmo patamar. E então os reformadores, eles levantam a voz e vão dizer assim, não, somente as Escrituras têm autoridade sobre o magistério e sobre a tradição. Agora veja como o grito ganha mais potência quando nós entendemos o porquê que eles falaram somente as Escrituras. E é por isso que somente as Escrituras se tornou um método de interpretação, um método hermenêutico. Porque você vai ler a Bíblia entendendo que você precisa conhecer a Bíblia para interpretar a Bíblia. Significa também que textos mais difíceis, e nós temos que ser humildes e reconhecer que há textos difíceis nas Escrituras, eles são clareados à luz de textos mais fáceis. Nós interpretamos a Bíblia com a Bíblia. Tem texto que você lê, gente, isso aqui está difícil. Tem outro texto que fala sobre esse assunto? E aí você usa o texto mais claro para lançar luz a textos mais difíceis. Você não precisa nem do magistério, dos papas, dos bispos, e nem da tradição, porque você tem somente as Escrituras. Além disso, um dos lemas que os reformadores vão dizer é que o sola Escritura, ele também considera o tota Escritura. É outro lema em latim, né, que significa a Escritura completa. Então, nós normalmente temos normalmente nós gostamos de alguns textos bíblicos. E nós sabemos o quanto dá aquele quentinho no coração, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Não dá né? Não tem problema nós gostarmos e nos apegarmos mais a textos bíblicos. Mas os reformadores reafirmavam que toda a Escritura completa deve ser levada em consideração. Toda a Escritura. Porque se nós não tivermos em perspectiva toda a Escritura, nós caímos no erro de considerar isoladamente algumas partes e interpretá-la de maneira equivocada. Além disso, esse movimento de retorno às Escrituras promoveu um apreço à Bíblia e colocou a Bíblia no seu devido lugar. Porque, como nós vimos, os reformadores passaram a estudar a Bíblia nos originais, produzir comentários, e a igreja começou a crescer em conhecimento, e o seu conhecimento foi gerando vida. Meus irmãos, nós temos que tirar essa ruptura que muitas vezes nós criamos entre vida e doutrina. Doutrina é a base de uma vida correta diante de Deus. E uma vida correta é a expressão da doutrina. Esse apreço às Escrituras os fez levar uma vida agradável a Deus. Você não consegue levar uma vida que agrade a Deus sem a palavra de Deus. E é por isso que você, nessa manhã, precisa de sola Escritura. Não é só o marido.
Não é solo esposa. Não é solo filhos. Ou até solo pets, né? Hoje tem gente que é solo pets. Não é solo política. Não é solo nada. É sola escritura, meus irmãos. Porque nós somos um povo da palavra. Olhar para a história nos faz ver que alguns dos dilemas ainda permanecem. Porque embora os ventos históricos, eles levam o nosso barco para lugares diferentes, a humanidade permanece com dilemas semelhantes. E é por isso que nós precisamos trazer o solo Escritura para viver uma vida agradável a Deus na história que nós estamos vivendo agora. E se isso é verdade, nós precisamos nos voltar para onde? Para a Escritura. E aqui eu quero olhar, ainda que de maneira rápida, alguns textos importantes para o nosso estudo de sola Escritura. O primeiro, e mais clássico, é o 2 Timóteo 3, que você conhece. Toda a Escritura então é toda a Escritura, entendeu? Não é o Novo Testamento apenas. Não é o Antigo Testamento apenas. Não é só o Salmo 23. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha aqui, o Paulo aqui está unindo toda a Escritura com toda a prática da vida cristã. Ele está unindo doutrina e está unindo o que também? Vida prática, meus irmãos. Paulo ele faz isso. E aqui ele vai dizer que nós devemos considerar a Bíblia com confiança porque ela é útil para ensinar. E normalmente nós ensinamos sem considerar a Bíblia, inclusive na criação de filhos. A Bíblia ela é útil para repreender, para corrigir. Ela é útil para tomarmos as decisões e, convenhamos, meus irmãos, nós precisamos de sola Escritura porque muitas das nossas decisões são tolas, porque nos falta sola Escritura. Além disso, a Bíblia ela é confiável porque ela trata o coração. Os conceitos humanos, eles podem ajudar, mas não efetivamente curar o coração. E muitos das chagas que nós carregamos na nossa história e traumas poderiam ser tratados com a Escritura. Outro texto clássico é Hebreus capítulo 4. Ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Ela faz isso de maneira tão poderosa, e que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão encobertas, expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele vai dizer então que a Bíblia é viva e efetiva. Não é inerte e inoperante, ela é viva. Ela é viva. Ela está sempre agindo. Depois que nós nos casamos, eu e a Lu fomos para Gramado. Uma viagem deliciosa. Lá em Gramado nós visitamos como é que chama? Um lugar que eles tanto plantavam quanto faziam o próprio vinho. Uma coisa me chamou a atenção. Eu perguntei para o técnico que estava nos explicando quanto tempo um vinho pode ficar armazenado. E ele disse que não sabia. Eu assustei. Eu falei, eu pensei, né? Se ele não sabe, eu que tenho que saber? E se eu comprar um vinho que está estragado? Aí eu perguntei assim, mas como você não sabe? Aí ele me disse o seguinte, o vinho é uma bebida viva. Depois que você engarrafa, dependendo da luz, da temperatura, se você balança ou não a garrafa, e de uma série de outros fatores, ele vai agir de maneira
diferente. Ele estava me dizendo que o vinho pode ser temperamental. Mas a Bíblia, por ser palavra de Deus, ela não é temperamental. Ela continua agindo na circunstância. Ela continua agindo independentemente das temperaturas. Ela continua agindo independentemente das circunstâncias, se está claro, se está escuro, se você é novo, se você é velho, se você tem dinheiro, se você não tem, se você está bem, se você está mal, porque ela é viva. Ela continua agindo e operando eficazmente. Significa que quando ela opera, ela consegue fazer o que ela se pretende a fazer. Também vai dizer que a palavra ela é mais penetrante do que tudo, a ponto de dividir o indivisível. É isso que o texto vai dizer. Porque ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, né? É uma espada que corta dos 2 lados. E aqui ele usa uma forma de explicar isso. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ele não está falando que alma e espírito são divisíveis, mas que a palavra de Deus é tão profunda que didaticamente é como se ela dividisse o indivisível. Juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Pensamentos e propósito do coração ele coloca como sendo a mesma coisa, mas a palavra de Deus é capaz de penetrar ao ponto de dividir o indivisível. E nada nesse mundo consegue ir mais fundo. É por isso que a palavra de Deus ela é poderosa para a salvação. Porque ela faz o que nada, nem as ideologias do mundo, nem as narrativas que nós contamos, nem as histórias de lição moral, nem os exemplos bem-sucedidos, nem os treinamentos humanos, nada disso é tão poderoso quanto a palavra divina, inspirada, viva, eficaz, penetrante e operante. Nada pode fazer. E é por isso que eu e você precisamos de só a Escritura. Porque nada é como as Escrituras. O texto vai dizer também que a palavra julga o que está mais escondido. Olha, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ele vai dizer antes disso, no finalzinho do versículo 12, é capaz de julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ele coloca aqui esse pensamento e propósito do coração, porque na Bíblia o coração é o centro da personalidade humana. É do coração que vem também os pensamentos. Normalmente a gente ouve falar, não, que a gente tem que crer com a mente, mas também com o coração. Meus irmãos, essa é uma maneira de explicar imprecisa. Porque na linguagem bíblica o coração é a fonte também dos sentimentos, mas também dos pensamentos. E a palavra de Deus é o que consegue distinguir o coração. E o coração é quem você é. É por isso que o escritor bíblico vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É a palavra de Deus que consegue até o coração morto e gerar vida. A palavra, só a Escritura. E ninguém pode fugir dela, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, Deus usa para o seu julgamento. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra de Deus, ela produz basicamente 2 resultados. Um está numa ponta, o outro está na outra. Entre um e outro pode haver uma série de reações, mas é basicamente 2. Ou você é impactado, transformado, ou você endurece o coração e rejeita. Por quê? Porque Deus usa para o julgamento. Diante da pregação, todo mundo responde. Não existe pregação sem resposta, meus irmãos. Não, vou repetir isso. Todas as vezes que você vem no culto, você sai respondendo, quer você tenha consciência disso ou não. Ou você responde em transformação, apegando aquela verdade bíblica, vivendo por ela, se alimentando dela, ou você endurece o coração e permanece inerte, entorpecido. Por quê? Porque Deus usa a palavra exatamente para a prestação
de contas. Um terceiro texto que é importante para nós olharmos para esse tema sola escritura, na Bíblia, né? É o Salmo 19, um clássico. Porque o Salmo 19 une a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural ele é o texto que eu citei há pouco. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Revelação natural. Então, o Salmo 19 começa convidando você para ver a glória de Deus na criação de Deus. Normalmente nós contemplamos a criação e até nos admiramos com ela, mas nem sempre nós rendemos glória a quem deveríamos ao contemplá-la, que é a Deus. E é por isso que eu quero ler o Salmo 19 dando alguns conselhos para você. Comece o dia abrindo a janela, antes de pegar no celular, que eu sei que você pega. Antes de se preocupar com o dia, olhe para o dia que amanheceu e veja, Deus não fez o dia amanhecer? A Bíblia não fala que é Deus quem sustenta o dia, afinal de contas foi Ele quem criou tanto o dia quanto a noite? E se Ele é poderoso para fazer isso, por que você não crê que Ele sustenta a sua vida? Ele tem poder para sustentar todos os astros, e Isaías capítulo 40 vai mostrar que Ele chama as estrelas pelo nome. Mas você ainda insiste que Ele não pode cuidar de você. Acalma o coração, meu irmão e minha irmã. Confie somente nas Escrituras. O que ocupa sua mente logo ao acordar? Seu primeiro pensamento do dia provavelmente revela o seu afeto mais entranhado, mais profundo. Comece o dia lembrando quem é o seu sustentador, contemplando a criação. Mais à frente, o Salmo 19 vai nos mostrar que, veja bem, a criação vai mostrar que tem um Deus. Agora, o Salmo 19 mais à frente, no versículo 7, vai mostrar que esse Deus, ele também se revela de maneira especial, que ele vai dizer, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E do versículo 7 até o versículo 9, ele vai vai usar algum termo correlato da palavra de Deus, da Escritura, né? Vai falar o que é e o que faz. Ele vai dizer que a palavra, aqui, o que no caso é lei do Senhor, é perfeita. É o quê? Então o problema está na gente, não na palavra. A gente deveria dizer mais sola escritura e menos solo Lacerda. E menos solo fulano. E menos solo eu. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Um homem simples com a Bíblia na mão, ele se torna mais sábio do que os doutores dessa terra. Os preceitos do Senhor, veja que ele está usando sinônimos para a Escritura. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O nosso problema é que nós colocamos a alegria nas coisas que Deus não diz para nós nos alegrarmos. É por isso que Paulo vai dizer, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se nos preceitos do Senhor. Mais à frente ele vai dizer, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, dá capacidade de enxergar. Porque nós somos impuros, nós precisamos ter a clareza das Escrituras. Salmo 119 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, você tem tentado caminhar nesse mundo nebuloso sem a clareza das Escrituras. É natural que você tropece. O problema é quando a gente tropeça, a gente pergunta, Senhor, por quê? O que aconteceu? Por que eu? Nos falta só a Escritura. Depois ele vai dizer, o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Aí o versículo 10, ele vai meio que concluir essa parte seguinte. O que são mais desejáveis? Os juízos do Senhor.
Os juízos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então ele vai dizer que o juízo do Senhor é melhor, né? São melhores, né, do que as melhores coisas. Porque o ouro é algo valioso, e o doce é algo agradável. Então o juízo do Senhor é o que nós precisamos. Nós precisamos de mais sola Escritura. Nós precisamos. E nós somos esmagados pelo barulho e a correria da nossa vida, porque nós não contemplamos a palavra o suficiente. Na sequência ele vai dizer, além disso, por eles o quê? Os juízos do Senhor. Por causa do juízo do Senhor, o juiz traz a ideia de julgamento. Admoesta o teu servo. Admoestar aí traz a ideia de animar, mesmo que depois de uma falha. Admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então veja o que ele faz aqui. Porque ele começa a falar da palavra, o que ela é e o que ela faz. Depois de refletir sobre a palavra, ele começa a refletir sobre si mesmo. E qual que é a conclusão que ele chega? Ele questiona a sua própria justiça. Ele vai dizer, olha, é essa palavra aqui que tem que me avaliar, e não sou eu que tenho que avaliar a palavra. É a palavra que define quem eu sou, e não o contrário, e não as coisas que são ditas no mundo. Eu preciso das Escrituras para ser quem eu deveria ser. É humildade para se submeter. No mundo em que as pessoas afirmam ser o que não são, ou não sabem quem são, é necessário humildade e questionamento pessoal diante da palavra. Por causa da palavra, ele confessa o que sabe que fez e considera que tem coisa que ele fez que não sabe. E por causa da palavra, ele pede proteção. Ele pede proteção de si mesmo. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Muito do nosso sofrimento vem de uma devoção orgulhosa e egocêntrica. Porque nós nos sentimos sempre no direito, nós nos sentimos sempre injustiçados, nós sentimos que deveríamos ter aquilo que nem sempre deveríamos. Não estou dizendo que essas coisas são necessariamente erradas, mas que não deveriam ser prioridades. Aliás, não deveria ser a prioridade. O inimigo da nossa devoção somos nós mesmos. Nós precisamos de mais sola Escritura. E há várias maneiras de você se achegar à Escritura. Por exemplo, através do sentimentalismo. Alguém vai dizer, eu leio, mas não sinto o texto falando comigo. Nem sempre, meus irmãos, você tem que sentir. Se você se aproximar das Escrituras querendo sentir, você vai se frustrar, porque a Bíblia não fala que você vai sentir algo sempre. Ela fala que ela é fiel, que ela é perfeita, que ela é límpida. E se ela é fiel, é pela fé. Se você crê. Pragmatismo. Eu gosto da Bíblia, mas não dá para aplicar tudo, né? Sabe como é que é, pastor? Eu escuto isso com certa frequência. Ah, é legal, né? Fala umas coisas, mas tem coisa que vamos combinar, né, pastor? Tá meio desatualizado. A pessoa quer fazer o que funciona. Não é só a Escritura. Tem também o subjetivismo. Eu leio a minha verdade no texto. Cada um entende como quiser, né? Afinal de contas, cada pessoa é um universo. Mas a Bíblia, ela que nos avalia, não nós que a avaliamos. Tem também a abordagem mística, né? Que é gente que deixa a Bíblia aberta, cheira a Bíblia. Tem. Esses dias eu ouvi um pessoal lá de Minas Gerais, eu gosto muito de Minas, sou de Minas, na verdade, mas tem uma igreja lá em Minas que fez um voto entre os jovens. Os jovens deveriam passar um mês andando com a Bíblia na mão. Só podia deixar a Bíblia na hora de tomar banho. Ia no trabalho com a Bíblia na mão, ou embaixo do braço, né? Imagina o cheiro dessa Bíblia. Misticismo, que a Bíblia fechada embaixo do braço não é muito diferente da sua Bíblia fechada.
em qualquer outro lugar. Só que a Bíblia embaixo do braço costuma ser um pouco mais fedida. Abrir a Bíblia do nada, colocar um dedo e falar assim, Deus fala comigo. Tá. Misticismo. Conta a história, né, do jovem que queria saber da parte de Deus se tinha que namorar, né? Aí ele falou, Senhor, será que eu tenho que namorar com fulana? Aí ele abriu fala comigo, ele abriu a Bíblia, fechou o olho e colocou o dedo. Abriu o livro de Naum. Poxa, Senhor, não? Misticismo. A Bíblia não foi dada para nós lermos ela assim. O só da Escritura não significa isso. Tem também um moralismo. Histórias que gente conta a Bíblia como se fosse apenas histórias com lição de moral. Não, são histórias de salvação. Evangelho, meus irmãos. As histórias do Antigo Testamento pregam o Evangelho. E o humanismo, que vai dizer que a Bíblia é só um livro, mas não é palavra de Deus. Um livro interessante, um livro histórico, um documento, mas não palavra de Deus. Note que na base de todas essas abordagens aqui está a ênfase no eu. Sou eu que sinto, sou eu que avalio, sou eu que não avalio, subjetivismo, sou eu que me aproximo de qualquer jeito, sou eu que determino, e na verdade só sobra eu mesmo, porque a Bíblia é só um livro humano. Mas o Salmo 119 termina diferente. Aliás, o Salmo 19 termina diferente. Então, serei irrepreensível a partir da avaliação da palavra e ficarei livre de grande transgressão. E ele termina o Salmo dizendo, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Só a Bíblia pode fazer isso. Mas quando eu olho para esse versículo, eu vejo que apenas pela graça isso é possível. Isso significa que apenas por Jesus isso é possível, porque nós não somos sempre agradáveis a Deus, mas há um homem que foi completamente, totalmente, plenamente, suficientemente agradável a Deus. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós cremos nele, a palavra encarnada. Precisamos contemplar Jesus, então, através da palavra. Até aqui, eu expliquei para vocês o que significa sola Escritura na história. Na Escritura, através de 3 textos. 2 Timóteo, Hebreus 1 e Salmo 19. Eu quero gastar o resto do meu tempo, e conto com a paciência dos irmãos, mostrando o que significa o sola Escritura, aplicando um pouco mais pessoalmente. Como eu disse, eu sinto que muitas vezes nós pegamos esse slogan, afirmamos, mas nem sempre sabemos como aplicar. Eu quero mostrar, através do texto de Lucas capítulo 4, que é a tentação de Jesus, como Jesus aplicou o conceito de sola Escritura durante a tentação. E eu quero que você saia com a aplicação de que você, da próxima vez que for tentado, você precisa de sola Escritura. Porque você pode usar o mesmo que Jesus usou. E o texto diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus.
passadas, que foram as tentações de toda sorte. Preste atenção, de toda sorte. Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Eu acredito que aqui nós temos na tentação de Jesus basicamente 3 coisas que evidenciam o sola escritura. Primeira coisa, nós temos a condução. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, vai dizer Lucas 1. Depois ele recebeu o Espírito Santo por ocasião do seu batismo, em Lucas 3. E agora em Lucas 4 ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, no lugar onde ele vai ser tentado. Não foi o diabo que arrastou Jesus pelo deserto, foi o Espírito Santo quem o levou e o impeliu, Jesus, ao deserto. E veja bem, obedecer às Escrituras, sendo guiados pelo Espírito, não é garantia de que as coisas darão certo, é garantia de que tudo vai bem. É diferente. As coisas darem certo significa que a sua expectativa é atendida. As coisas irem bem, é irem bem de acordo com o que a Bíblia diz que tem que ir. E Jesus ele foi conduzido pelo Espírito. O fato de sermos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo e de estarmos na prática da oração e do jejum, não nos isenta de tentação. E a tentação, eu acredito que ela foi extensa e intensa. Extensa por quê? Porque nós temos aqui a movimentação externa, as coisas que aconteceram do lado de fora ali de Jesus. Que coisas foram essas? Nós temos a duração. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. A ideia aqui é que durante esse espaço de tempo o diabo o tentou várias vezes. Então nós temos a duração da tentação. Nós temos também a localização. O diabo utiliza de várias estratégias em vários lugares diferentes. Deserto, montanha, pináculo de Jerusalém. Nós temos, a tentação é extensa, acontece do lado de fora, porque há uma variação metodológica da parte do diabo. Ele começa dizendo, depois ele faz mais do que apenas dizer. Ele eleva, mostra e diz. Sabe como é que é, né? Você chega e fala assim, vamos, não é suficiente. Aí a pessoa chega e fala assim, olha isso daqui, eu pago a sua passagem. Vamos? É diferente, não é? Ele está aqui variando a sua metodologia, intensificando a sua tentação. Depois o versículo 9 vai dizer que ele levou, colocou e disse e citou a Bíblia. Veja, é possível citar a Bíblia de forma demoníaca. Então, o sola escritura precisa ser utilizado de maneira piedosa. Porque tem gente que usa a Bíblia, mas sem ser sola escritura. E o versículo 13 vai dizer que as tentações foram de toda sorte. É como se nessas 3 tentações nós tivéssemos uma espécie de padrão, de paradigma que nos representasse. A minha tese é que a tentação foi extensa, né, as coisas que aconteceram lá de fora, mas o que eu quero grifar, quero gastar a maior parte do nosso tempo, final, é mostrando a tentação intensa, que é a movimentação interna. O que as coisas do lado de fora tinham a intenção de causar no coração de Jesus. Jesus foi tentado nas fendas do coração humano, porque ele era homem, mas veja, ele nos representava. Nessas 3 tentações que temos registradas, nós temos Jesus sendo tentado nas 3 fendas da nossa identidade, ou as 3 fendas do nosso coração. A fenda da provisão, que diz respeito ao apetite, ele estava com fome. A fenda da adoração, que diz respeito à ambição. E a fenda da reputação, que diz respeito à necessidade de aprovação. Vamos falar da primeira fenda, que é a fenda do apetite. O diabo chega até Jesus e diz, manda que esta pedra se transforme em pão. É como se ele dissesse, olha, você está com fome, você merece comer. Uai, você não está com fome, Jesus? Para que você está passando por isso? Come, dá nada. Eu sempre fico desconfiado quando alguém fala assim, dá nada. Quando alguém fala dá nada, normalmente dá. E dá errado. Certamente não morrerá.
Vai, confia. Deu errado. Então ele está tentando Jesus aqui na fenda da provisão, do apetite. Jesus estava com fome, o texto vai dizer. E por que é importante nós olharmos para isso? Porque aqui nós temos uma relação de necessidade e satisfação. Comeu uma necessidade, mas nem só de pão viverá o homem, como Jesus respondeu, não é? Agora, veja, se comeu a necessidade, é verdade, nós temos que lembrar que, apesar e além da comida, a nossa satisfação tem que estar em Deus. É por isso que o profeta Abacuque vai dizer que, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja mantimento nos campos, eu o quê? Me alegrarei. A satisfação do coração dele estava em Deus. Porque tem coisa mais importante do que o que nós julgamos ser necessidade. E aqui nesse pacote a gente pode colocar como necessidade alimento, bebida, sexo, prazer, informação, trabalho, relação afetiva. Tem um monte de coisa que você vai dizer, eu preciso. Mas na verdade não é que você precisa, você só quer se satisfazer. Esse é o ponto. E a tentação aqui é que se Deus não der o que você acha que você precisa, não vai me dar uma namorada não, Deus? Eu arrumo. E arrumo do meu jeito. Qual que é a tentação aqui? Você se torna seu próprio provedor. Se Deus não me der o que eu quero, eu vou lá e compro. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e conquisto. Eu vou lá e pego. Eu vou lá e arrumo. Porque se Deus não é o meu provedor do jeito que eu quero, eu vou ser o meu provedor. E o resultado, sabe o que é? Você nunca está satisfeito. Insaciabilidade. Você nunca vai ter o suficiente. Buscando felicidade, fazendo as coisas do seu jeito, adivinha, você descobre uma infelicidade infindável. Meus irmãos, isso se estende a tanta coisa. Tantos casamentos que terminam porque os cônjuges, eles insistem que eles precisam de coisas que eles não precisam, e a verdade é que eles destroem, fragmentam a família, e tentando ser felizes, eles descobrem infelicidade sem fim, porque ele está sendo fragmentado pela fenda do apetite. Jesus foi tentado nessa área, para nos representar. E você no seu dia a dia é tentado e com um monte de gente dizendo que você precisa, você merece, você precisa, você merece, porque você não vai ser feliz enquanto você não tiver o último telefone, enquanto não casar, enquanto não namorar, enquanto não isso, enquanto naquilo. Mas a verdade é que você está caindo no conto demoníaco desse tempo. E o resultado é que você nunca terá o suficiente. A segunda fenda é a fenda da adoração. Desculpa, que é a fenda da adoração, isso mesmo. Que toca na área da ambição. O diabo vai dizer para Jesus, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos. Se, sempre tem uma condição, né? Se. A relação aqui é de dependência e autonomia. É como se o diabo dissesse para Jesus, negocie seus valores. Obedecer a Deus não dá com nada. Só vai te trazer sofrimento. Você sabe, Jesus, a cruz está chegando. Negocia, para com isso. Não depende de Deus não, porque depender de Deus pode levar você a tempestades. Faz as coisas do seu jeito. Seja autônomo, crie a sua própria lei. Faça grandes realizações. Busque o sucesso profissional, descolando a sua realidade profissional da ética bíblica. Procure titulação acadêmica, descolando a sua vida acadêmica de uma vida fiel a Deus.
construa e acumule bens materiais e não precisa pagar imposto não, né? Afinal de contas, se você pagar imposto, você não vai ficar rico. Faça as coisas do seu jeito, autonomia. E nós insistimos em ser autônomos como os nossos pais no Éden. Porque eles quiseram ser como Deus, e apenas Deus é autônomo, apenas Deus, ele faz as coisas do jeito dele, que é bom, perfeito e agradável. Mas eles caíram no canto da serpente que disse, olha, Deus não quer que vocês comam fruto não, porque vocês vão ser como ele. E a mulher e o homem olhou, ser como Deus é bom. Desejo de autonomia. A tentação aqui é construa sua própria história fora da vontade de Deus. Construa sua própria história longe da palavra de Deus. Construa sua própria história do seu jeito. Construa sua própria história fora da história que Deus está escrevendo. E quantos não são estes que querem viver e construir a sua própria história, abandonando a grande história da redenção que Deus está escrevendo? E sabe o que é o resultado? Cansaço, meus irmãos. Sabe por quê? Porque você vai perceber e vai dizer eventualmente que você nunca alcançará o suficiente. Porque você quer fazer faculdade, você faz a faculdade, você descobre que aquilo não é suficiente. Aí você entra no mestrado, aí você descobre que o mestrado não é suficiente. Aí você entra no doutorado, e você descobre que o doutorado não é suficiente. Aí você entra no pós-doutorado, vai para fora do país, viaja o mundo inteiro, escreve artigo, escreve livro, e você descobre que aquilo não é suficiente. Porque essas coisas não foram feitas para serem suficientes. Aí você quer a promoção. E aí você é promovido. E aí você ganha mais. E você descobre que nada disso que você dedicou a vida inteira construindo a sua própria história, longe dos princípios bíblicos, sacrificando a família, sacrificando a fé, nada disso foi suficiente. Você se sente vazio e cansado, exausto. O clamor dessa geração é cansaço. E até mesmo pastores se desgastam, porque eles lidam com a obra de Deus como se a obra de Deus dependesse da força do seu braço, quando nunca dependeu. Deus nunca precisou de mão humana. Deus é quem faz, é quem opera, Ele é quem age. Mas nós agimos como se tudo dependesse de nós. E é por isso que nós estamos tão cansados. É por isso que Jesus no Novo Testamento vai dizer, olha para os lírios do campo. Não falta nada para eles. Se vestem de maneira gloriosa. Você não vale mais do que lírio do campo? Você não vale mais do que lírio do campo? Eu não te amo mais. Descansa. Descansa. Descansa na minha palavra. Na minha palavra. Descansa. Porque a fenda do nosso coração é sempre querer mais e nunca ter o suficiente. Cansaço. A terceira fenda do coração é a fenda da reputação. Jesus é levado ao pináculo do templo e o diabo vai dizer para ele, atira-te daqui abaixo. Faça algo espetacular. Faça algo que chame atenção. Desculpa, passou aqui. Faça algo espetacular, faça algo que chame atenção. E nós estamos vivendo uma vida sempre querendo fazer algo espetacular. Porque nós tememos ser rejeitados. E nós temos o anseio de ser amados. E é por isso que nós vivemos, falamos e fazemos as coisas querendo aceitação. Buscando os elogios, buscando a glória. Porque nós queremos que as pessoas nos amem. E chega um momento da vida que a gente descobre que ser amado não é tão fácil assim. E aí você descobre que ser amado não é tão fácil, então pelo menos que as pessoas te admirem. Não é assim? Se não vão me amar, pelo menos tem que me admirar, tem que temer. Tem gente que constrói a vida inteira buscando aprovação. Às vezes, o pai disse lá na infância que ele nunca seria alguém. O pai já morreu faz 10 anos, mas ele vive hoje refém, sempre tentando ser amado pelo pai que já não pode mais amar, porque morreu.
A tentação aqui é viver para agradar a todos. E o resultado é medo. Porque descobre que não consegue agradar a todos. E o pior, quem tenta agradar a todos, desagrada a Deus. E você nunca vai ser suficiente para ninguém. É por isso que eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala que eu sou suficiente. A palavra de Deus fala que eu sou insuficiente. Mas os méritos daquele que é totalmente suficiente estão sobre mim. Jesus é suficiente. E é por isso que Deus ama você. Essas são as fendas da nossa identidade, as fendas do nosso coração. A fenda do apetite, da ambição e da aprovação. Jesus foi tentado nessas 3 áreas para representar Lacerda, para apresentar você. E como que Jesus lidou com essa tentação? Com superação da tentação. Como? Através das Escrituras. Todas as vezes que o diabo tentou Jesus, Jesus respondeu: está escrito. Está escrito. Dito está. São citações do livro de Deuteronômio. Jesus ele cita a lei de Deus para combater a tentação do diabo. Sola Escritura. Nós falhamos nas nossas tentações porque nós confiamos na nossa força, confiamos nas métodos, nas fórmulas, mas não confiamos na palavra. Nos falta sola Escritura. Jesus venceu através de disciplina espiritual. Ele estava em jejum. E o jejum é uma disciplina espiritual. Quem me diz isso? A Bíblia. Sola Escritura. Além disso, Jesus ele venceu através da consciência de quem ele era. No capítulo 3 de Lucas, Jesus tinha sido batizado. E ao ser batizado, Deus fala para ele: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Em outras palavras, não importa o que aconteça com você, você não vai deixar de ser meu filho. Você pode passar fome? E ainda assim eu serei seu provedor. Podem te oferecer tudo? E ainda assim eu serei tudo para você. E em terceiro e último lugar, você não precisa ser aprovado por ninguém. Porque eu já aprovei você. Consciência de identidade. Mas veja, a consciência veio da palavra de Deus. Sola Escritura. Jesus superou através do Espírito. O texto vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo, guiado pelo mesmo Espírito. E a Bíblia vai dizer que é o Espírito que utiliza a palavra e aplica ela no coração. Mais uma vez, sola Escritura, meus irmãos. E Jesus ele superou até a próxima vez, porque ele ainda seria tentado na cruz. Tanto que ele ora na véspera da crucificação de angústia, e chora, e lamenta, e sofre. O último versículo vai dizer: passadas que foram todas as tentações de toda sorte, ou seja, ele foi tentado nessas 3 tentações, nós somos representados de todas as maneiras. O diabo apartou-se dele até o momento oportuno. Sabe por quê? Porque depois o diabo voltaria. E quando ele voltaria, Jesus tinha que lembrar de tudo isso. E o diabo vai voltar para tentar você. E quando ele voltar, meu irmão e minha irmã, sola Escritura. A minha oração nessa manhã é como a de Esdras. Escriba, muito importante para uma reforma espiritual do povo de Deus quando ele voltou do cativeiro babilônico. Capítulo 7 vai estar escrito assim: porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar a Israel os seus estatutos e normas. Nós precisamos disso, dessa disposição de Esdras. Porque é verdade, meus irmãos, e aqui eu termino. Às vezes a palavra de Deus nos fere, como talvez hoje você tenha sido ferido.
Mas a palavra de Deus nos fere para nos curar, como um bisturi que nos corta para operar. E é para isso que nós precisamos de sola escritura. Agostinho, teólogo dos primeiros séculos da igreja, ele vai dizer: feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Que você saia daqui amando mais o seu Salvador, porque ele se revelou sola escritura. E então nós podemos crer.